Boa tarde a todos e todas, iniciando aí a 13ª edição da nossa quarentena da educação municipal. Eu vi pessoas aqui que faziam um tempinho que a gente não via, né? Por exemplo, a professora Cleusa, que já participou conosco, outros secretários, e a sensação que dá é que, apesar da gente estar tão distante, né, a gente ao mesmo tempo está perto, né? Com essas webs semanais, né? Algo que nem no presencial a gente consegue ter, né? Porque geralmente quando a gente tem reunião de secretários, quando é com todos os secretários, a gente faz uma a cada semestre, né? E quando é da diretoria, geralmente é mensal. E aqui praticamente toda semana a gente está compartilhando ideias, informações, compartilhando o nosso fundo, toda reunião, todo mundo já está acostumado aí com esse verde aí atrás de mim, que é uma reserva aqui que tem de Mata Atlântica, atrás de mim, aí fica aquele fundo verde, né, de mata, então todo mundo já está meio que familiarizado com o fundo de tela de cada um, né, a professora Márcia Ângela estava até colocando sobre isso ontem, numa reunião que a gente estava participando, de gente que fazia o web em bibliotecas, você vê lá no fundo o livro que está lá na prateleira, né? Enfim, é bem interessante essas provocações que esse momento está nos trazendo, positivamente, né? A gente sempre tem que tirar o melhor possível dessas circunstâncias que a gente está passando. Eu queria pedir, por gentileza, que todos mantivessem seus microfones desligados, como de costume, e também não compartilhasse a tela, tá bom? Antes de mais nada, queria passar para vocês, né, que vocês já estão cientes, a maioria, né, a gente vai ter o nosso congresso, né, primeiro congresso virtual da Undime Pernambuco, vai ser realizado na próxima semana, então quinta-feira que vem não tem quarentena, tá? Quinta-feira que vem, excepcionalmente, a gente vai estar realizando o Congresso Estadual Virtual da Undime. Vai acontecer das 9 da manhã às 16 horas. As inscrições ainda estão abertas, a gente colocou 5.000 vagas, já temos 4.300 inscritos. Então dá tempo de se inscrever ainda quem não se inscreveu. E aproveito também para divulgar aqui nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, Undime Pernambuco, nosso Facebook, Undime Pernambuco, nosso YouTube, onde a gente tem toda semana colocado as gravações dessas edições da quarentena, também é Undime Pernambuco, certo? E onde a gente sempre divulga notícias, né, os acontecimentos dos municípios através do Comunica Undime, as inscrições do Congresso também está disponível lá, que é undimepe.org.br. E para começarmos o dia de hoje, né, a edição de hoje, eu vou convidar o professor Natanael José da Silva, presidente da Undime Pernambuco e dirigente municipal da educação de Belém de Maria, e a professora Maria Elza da Silva, que é vice-presidente da Undime Pernambuco e dirigente municipal de educação de Bonito, para darem as boas-vindas a vocês, a todos os participantes. Professor Natanael, em seguida, professora Elza, sejam bem-vindos. Olá, amigo Marcos, boa tarde. Mais uma vez é um prazer estarmos juntos, né, mesmo que virtualmente, mas, de certa forma, nos mantendo firmes no propósito da defesa da educação pública, né, com qualidade, com equidade e para todos. É um prazer enorme, mais uma vez, contarmos com a presença da professora Cleusa conosco, né, é uma satisfação sempre muito grande, professora Cleusa, reencontrá-la, mesmo que nesse formato virtual, obviamente, mas vai chegar o momento em que tudo isso vai passar e a gente vai poder, né, nos cumprimentarmos realmente com o calor humano, como de fato peculiar de todos nós que fazemos educação, né? O contato, a aproximação. Queremos agradecer por ter aceito o convite, mais uma vez, da Undime Pernambuco, né? Posso dizer que é uma parceira da Undime Pernambuco, a professora Cleusa, né? Sempre pronta a atender os nossos convites, nosso pedido, e hoje por uma razão bem especial, que é socializar conosco, né, uma experiência em se tratando do calendário escolar, de uma ferramenta que pode ser muito bem, assim, muito útil para todos nós, dirigentes municipais. Então, quero muito agradecer
assim, externar o nosso agradecimento enquanto Undime, enquanto diretoria, secretaria executiva também, pela presença da professora Cleusa conosco hoje, que já esteve nesse webinário, né? Já esteve conosco em outro momento e agora retoma mais uma vez para trazer sempre suas contribuições. Nosso muito obrigado, professora Cleusa, viu? É um prazer. E externar também nosso agradecimento, nossa gratidão à professora e amiga, professora Maria Medeiros, né, que é a secretária executiva de Educação Integral e Profissional aqui do nosso estado, e que já vem também contribuindo bastante com a educação em Pernambuco, por meio também dos encontros virtuais. A professora Maria Medeiros participou até, já em algum momento, até com nossa rede aqui no município, na regional aqui da Mata Sul, e tem contribuído muito com outras regionais, com algumas lives que tratam justamente da questão das emoções, e exclusivamente hoje vai estar um pouquinho abordando conosco e trazendo essa contribuição muito importante do ponto de vista da inspiração e da permanência da liderança, né, de como liderar nesse momento tão difícil de isolamento social e de pandemia, né, que é um papel assim, fundamental que nós, dirigentes municipais, exercemos e que precisamos, né, não perder o foco de manter esse estreitamento e como se manter, né, uma liderança e como manter uma liderança num momento tão difícil, tão atípico como esse. Então, professora Maria Medeiros, nossa gratidão e muito obrigado também em nome da Undime Pernambuco por ter aceito o nosso convite e estar conosco nessa tarde de quinta-feira. Um abraço fraterno a cada dirigente municipal, né, de todos os nossos municípios, sempre participando conosco, como o Max bem lembrou, já passamos da 10ª edição, essa já é a 13ª, não é isso, Max? Isso. E aí é um prazer enorme, é uma construção, né? A Undime está num processo de construção continuado, né? Que não perde o foco, a gente não perde a aproximação, mesmo virtualmente. Estamos juntos, estamos próximos. Um abraço a todos, uma boa tarde, muito bom aproveitamento para todos nós. Eu observei que a professora Elza não está aqui conosco hoje, né? Está em alguma reunião. Então, eu vou passar as palavras para as minhas colegas, minhas amigas de trabalho, né, da Secretaria Executiva, a professora Socorro Gomes, secretária executiva, e a Rosa Torres, que está aqui conosco, né? A Adriana está em um compromisso pela Undime, não está aqui conosco hoje por um compromisso da entidade, né? Deixar aqui registrado que a Adriana não está conosco hoje, mas eu gostaria de passar a palavra para as saudações da professora Socorro e a professora Rosa aos participantes. Olá, gente querida, boa tarde, presidente Natanael, boa tarde, Maxwell, boa tarde às nossas convidadas, professora Cleusa, professora Maria Medeiros, e aos nossos queridos e queridas dirigentes municipais de educação, seus técnicos das secretarias, e assim, é um prazer realmente estar novamente com vocês. E a gente tem feito, assim, o possível para que toda quinta-feira à tarde a gente esteja junto e a Undime esteja trazendo temáticas que realmente possam contribuir com esse trabalho, né, nesse momento, assim, tão excepcional, e que vocês precisam tanto estar junto de nós e nós de vocês. Então, que tenhamos uma tarde, assim, um trabalho bem exitoso, com as contribuições que a professora Maria Medeiros estará trazendo, e a professora Cleusa, essa querida nossa, da Undime de Pernambuco. Um beijo e um abraço para todo mundo, sintam-se bem acolhidos. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, professor Natanael, Max, Socorro, professora Maria Medeiros, Cleusa, querida, sempre conosco. Então, estendo também o boa tarde a todos os participantes, dirigentes, técnicos das secretarias. Então, é sempre um prazer estar nesse momento com vocês, de aprendizado, né? Então, eu desejo uma tarde muito especial, com muito aprendizado, e que a gente, assim, compreenda todo o processo e saber que esse momento que a gente tem aqui na plataforma, né,
a gente consegue visualizar que a gente não está sozinho. Então, isso é muito importante, esse momento que a gente tem toda semana com vocês. Então, um abraço, boa tarde e boa reunião para a gente. Beijo. Eu vi que a professora Elza acabou de entrar. Professora Elza, convido você para dar saudações aos participantes. Seja bem-vinda. Oi, Max, obrigada. Desculpem o atraso, é que eu estava com os gestores escolares em uma outra reunião e aí acabei extrapolando o horário. Mas dar uma boa tarde a todos e a todas. Desejo que todos estejam bem, com saúde, junto aos seus familiares. Boa tarde à professora Cleusa, que eu a vi, a professora Maria Medeiros, que também já as duas participantes, palestrantes desse momento. É sempre bom poder estar nesse momento de interação com os colegas dirigentes. Nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade em que estamos tendo que nos reinventar, nos ressignificar, agir na urgência e decidir na incerteza, antecipar discussões de futuro, e é esse aprendizado colaborativo que nos faz nos fortalecer nesse momento. Então, que possamos, a cada momento desse, adquirir novas aprendizagens, replicar em nossas redes, nos fortalecer e que todos nós possamos tirar desse processo de pandemia boas lições, que possamos ver o lado positivo de tudo isso também. Então, um abraço a cada um e cada uma, dizer que sinto saudades do abraço juntinho, mas o abraço virtual, visualizando o rosto de cada um, também nos faz sentir protegida, porque a gente vê a expressão de cada um. É isso, gente. Obrigado, professora Elza. É realmente um momento que toda semana a gente já virou rotina, né, para todos nós, né? A gente sabe que quinta-feira vai ter a quarentena da educação municipal e que nós todos vamos nos encontrar novamente, né? E isso aqui tem sido muito, muito legal, muito significativo nesse momento, né? E outra coisa também que tem sido muito significativa é quando alguns secretários nos procuram para perguntar de alguma situação que está já, que já foi discutida anteriormente nas nossas webs. Vem acontecendo às vezes, eu queria saber de tal situação, eu queria saber sobre a questão dos professores, a questão dos contratos, a questão das férias, a gente já tratou, o Tribunal de Contas também já tratou. Então, é significativo a gente estar aqui, né, trazendo sempre, semanalmente, temas que, ao longo de todas as edições, tem sido um somatório para vocês, secretários de educação, em cada município. E hoje não é diferente das semanas anteriores, né? Estamos trazendo aqui dois temas bastante pertinentes, né? Que vai ficar gravado, que eu tenho certeza que vocês depois vão querer ver novamente, algum trecho que vocês querem levar para a rotina de vocês. E hoje a gente vai estar tratando de dois temas especificamente, né? Geralmente a gente sempre traz uma temática do dia, e hoje a gente tem duas. A gente hoje está trazendo liderança inspiradora, como liderar equipes em tempos de distanciamento social, com a professora Maria Medeiros, e como o professor Natanael colocou, né, a gente vai estar trazendo também com a professora Cleusa Repúlio, né, como organizar o calendário escolar pós-pandemia, uma ferramenta para ajudar os gestores nessa organização. Então, dois temas bastante, como é que eu posso dizer, instigadores, né, para vocês depois acompanharem novamente até a nossa web. Então, eu gostaria, primeiramente, de convidar a professora Maria Medeiros. A professora Maria Medeiros, ela é mestre em gestão e avaliação da educação pela Universidade de Juiz de Fora, ela é especialista em gestão da educação profissional e tecnológica
pelo IFPE, graduado em Biologia pela Universidade de Pernambuco, especialista em Microbiologia aplicada na UFRPE, e atualmente é secretária executiva de Educação Integral e Profissional da Secretaria de Educação do Estado. Então, professora Maria Medeiros, seja bem-vinda, e passo a fala nesse momento. Muito obrigado pela participação conosco. Boa tarde a todas e a todos. Eu inicio fazendo um cordial cumprimento ao nosso presidente da Undime Pernambuco, Natanael, amigo querido, né, de tantos encontros, de tantos reencontros, e especialmente nesse momento de maneira virtual, né, Natanael? Então, assim, obrigada pela gentileza, pelo carinho, né, e saiba que a admiração e o respeito é mútuo, né? De ambas as partes. Muito obrigada mesmo. Cumprimentar também cordialmente a nossa vice-presidente Elza, boa tarde, os técnicos, né? Os nossos dirigentes municipais de educação que estão conosco, boa tarde a todos e a todas. Me permita, Natanael e Elza, saudar todos os integrantes da Undime, na pessoa de Socorro, que tão gentilmente conduziu todas as tratativas para organizar esse momento, com uma gentileza, um cuidado. Então, Socorro, em seu nome, eu cumprimento todos que compõem, que fazem parte do time da Undime Pernambuco, cumprimentar os técnicos das secretarias municipais, a minha companheira de tarde, de quarentena, a professora Cleusa Repulho. Vamos aqui dividir esse espaço virtual, que é um espaço de formação continuada, que é um espaço de aprendizado, de troca de experiências. Então, assim, parabenizar a Undime Pernambuco por essa iniciativa. E já que é para falar de liderança inspiradora, porque falar de liderança, falar a respeito do papel estratégico do líder é algo que certamente vocês já ouviram em algum momento da vida, da trajetória acadêmica ou profissional. Muitos estudiosos se debruçam sobre a temática liderança. Mas eu quero começar falando, já que é para inspirar, trazendo aqui um pensamento, uma reflexão de Paulo Freire, que penso ser muito oportuna para esse momento tão desafiador que nós estamos passando. E Paulo Freire disse o seguinte: é preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, essa é a convocação que está posta para todos nós que ocupamos um lugar de liderança em meio a uma pandemia. Num contexto de necessário isolamento social, onde, se já era importante ser líder, investir em lideranças inspiradoras, agora ainda mais. Então, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, é justamente para que a gente possa construir esse entendimento de que a liderança ela vai capitanear o processo de esperançar. É preciso que tenhamos líderes esperançosos, que acreditem que sim, é possível, mesmo diante da tempestade, diante das dificuldades,
eu tenho dito, a dor que dói em mim é diferente da dor que dói no outro. Então, nós estamos vivendo a mesma tempestade, mas em barcos diferentes, não é? Vocês já devem ter visto reflexões nesse sentido, mas certamente, se nos apoiarmos mutuamente, não é? E eu falo pessoa física, mas falo instituições, entidades. Quanto mais dermos as mãos, maior probabilidade de avançarmos. Vocês sabem que a Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco é parceira, não é, da Undime, está sempre cuidando de estar próximo, de estar dialogando, porque a gente entende que fortalecer esses laços é muito positivo, principalmente nesse momento em que nós precisamos de verdade olhar para o coletivo, olhar para o todo e desse modo continuarmos e seguirmos avançando apesar dos desafios. Então, lideranças reunidas aqui na quarentena da Undime. É importantíssimo que cada um de nós, mesmo num contexto de distanciamento físico, aproveitemos o momento para investir na aproximação afetiva, na aproximação emocional. E eu estou falando de olhar primeiro para dentro, não é? Eu tenho feito, como o Natanael disse, algumas reuniões, algumas lives, onde a gente tem falado sobre habilidades socioemocionais, entre elas inteligência emocional. E eu falo de habilidades socioemocionais no contexto da BNCC. Vocês sabem que há um conjunto de competências gerais, não é? Que dão conta de um conceito de aprendizagem ao longo da vida. E essas competências gerais que começam lá na educação infantil e vão até o ensino médio, elas dialogam com um conjunto de habilidades socioemocionais que não só os estudantes precisam desenvolver, mas nós também precisamos investir no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Eu tenho certeza que tem uma habilidade socioemocional que a gente aqui já está em prática e já está a todo vapor, é a resiliência. Todo mundo está aqui desafiado, não é, a ser resiliente. É um conceito trazido da física, mas quer dizer, não é, trazendo para a área do humano, a passarmos por um desafio, por uma dificuldade e sairmos fortalecidos. Além da resiliência, empatia, criatividade, inovação. A nossa vice-presidente Elza falou sobre ressignificar. E é isso que a gente está fazendo, né? Ressignificando as nossas práticas, encontrando maneiras de, mesmo distantes fisicamente, estarmos juntos. Então, é esse papel que a Undime tem aí brilhantemente cumprido junto aos dirigentes municipais de educação, aos técnicos da secretaria, para dizer, olha, isolamento social não precisa ser sinônimo de solidão. A gente pode e deve ter uma rede de colaboração que se reinventa, que utiliza outras estratégias para se comunicar, para estar perto, né? Maxwell disse, a gente está se encontrando mais agora do que antes, porque as coisas foram facilitadas, né, pelo uso da tecnologia. E o líder, que é, de acordo com o dicionário, né, aquela pessoa que tem autoridade para comandar, para coordenar, é aquela pessoa cujas ações e palavras exercem uma influência. Vejam bem, que papel importantíssimo. E exercem uma influência sobre o pensamento e o comportamento, e está convidado, convocado a, nesse momento, assumir uma postura de liderança que inspira, de liderança que é otimista, que agrega, que soma, não é, esforços para que o trabalho siga avançando. Eu sou professora da Rede Estadual de Ensino, né, aqui de Pernambuco, estou como secretária executiva e tenho falado muito sobre esse papel
papel, né, da educação, quando a gente vai olhando para as diferentes áreas, todas as áreas, a área econômica, social, saúde, todas as áreas foram afetadas. Mas, especialmente quando a gente fala sobre a educação, a gente precisa ter um olhar, um cuidado com o que a gente vive agora, nesse momento de atividades não presenciais, não é? Atividades remotas, mas com um olhar nos efeitos perversos de uma pandemia quando a gente voltar às aulas. O que é que os estudos apontam? A tendência de uma taxa, de um aumento na taxa de evasão, na taxa de abandono. A gente precisa começar a pensar estratégias de acolhimento, porque para além das questões conteudistas que a gente precisa considerar, não é? A questão do direito de aprendizagem dos estudantes, a gente vai retomar com famílias fragilizadas, estudantes precisando falar sobre o que foi vivido, contar seus dramas, compartilhar. E para isso nós precisamos ter uma rede que se organiza desde já. Lideranças que estão prontas para servir. Então, eu quero partir do princípio, e Maxwell vai me ajudar para não estourar o tema, que eu quero ser bem cuidadosa com a professora Cleusa, que tem compromisso, né? A gente está maratonando lives e webconferências. Então, Maxwell, por favor, fique à vontade para controlar o tema, tá certo? O tempo. Tá certo. Aí você me diz, professora, falta 5 minutinhos, e aí eu cuido de fazer o fechamento. Mas eu quero falar para vocês que, partindo do princípio de que liderar deve ser feito não pelo peso da autoridade, mas que liderar de maneira inspiradora deve ser uma atitude que você conquista pela generosidade e pelo cuidado com os liderados. A liderança que inspira, entre outras coisas, é a liderança que está a serviço. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão precisando desse cuidado, não é? Investirmos um tempo na dimensão do cuidado com os nossos times. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria Executiva, não é, que hoje eu respondo, tem 100 pessoas, não é, ligadas a essa Secretaria Executiva. E sempre que a gente se encontra, tá aí o home office, todo mundo com tarefas distribuídas, não é? E a gente tem uma rotina de acompanhamento das tarefas, mas eu sempre tenho o cuidado de fazer as nossas reuniões trazendo e agregando à pauta algum conteúdo que fale sobre emoções, que fale sobre esperança, sobre fé, sobre resiliência, sobre empatia, porque é muito importante que, enquanto liderança, mostremos genuíno interesse pelo outro, né? Como os outros estão se sentindo? É fácil a gente se sentir sufocado nesse cenário atual, ansioso, inquieto, não é? Aumentamos aí o número de casos, é o que os estudos apontam, num contexto de pandemia, de pessoas com depressão, síndrome do pânico. Então, é preciso que eu tenha esse olhar do todo para considerar que o trabalho precisa continuar, eu preciso ter o planejamento desse período, fazer o acompanhamento das atividades, mas sempre num movimento de cuidar das pessoas, sempre num movimento de considerar a individualidade. É desafiador? Muito, muito desafiador, porque, como eu disse, nós também estamos, né? Nós também estamos sofrendo, nós estamos também pressionados, administrando mudanças que aconteceram abruptamente. Antigamente a gente dizia assim, nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Agora a gente troca o pneu do carro com o carro movimentando e ainda muda a rota, muda a trajetória. E aí vai mudando a trajetória diante do inesperado.
não há como previamente, num contexto desses, a gente dizer, olha, essa é a melhor resposta, esse é o melhor encaminhamento. Nós vamos vivendo cada dia e, a partir daí, a gente vai construindo caminhos, possibilidades, e eu volto à importância de estarmos juntos, fortalecidos, mantendo um diálogo permanente, não é? Vinculados, para que a gente possa buscar caminhos juntos, não é? De maneira colaborativa. E aí, eu quero dizer para vocês que esse termo, liderança servidora, não é novo. Não é novo. Lá em 1970, um pesquisador, Robert Greenleaf, usou pela primeira vez a expressão liderança servidora. E a ideia básica é que liderar significa servir. O líder que é servidor, ele se preocupa primeiro em estar a serviço. Dialoga muito, não é? Com a questão do serviço, não é? Serviço público, de estarmos a serviço do outro. É possível fazer uma relação. E servir em que perspectiva? Na perspectiva de estarmos ajudando as pessoas a se tornarem pessoas melhores, a alcançarem plenamente seu potencial. O líder servidor, ele dialoga, ele procura convencer e nunca coagir ou constranger. A liderança servidora, ela está baseada na capacidade de influenciar as pessoas. Então, é a capacidade que você tem de, num diálogo, não é? Trazer o time para se corresponsabilizar pelo trabalho. Todos nós somos corresponsáveis. As pessoas têm talentos diferentes e a liderança precisa, em meio à diversidade, reconhecer os talentos para que possa fazer um trabalho de dar encaminhamentos às pessoas, dar encaminhamentos para a execução do trabalho alinhado com os talentos, com as habilidades, não é? Eu sei que exige de nós tempo, exige esforço, que a gente precisa, não é? Muitas vezes, e por isso que ter um time próximo, eu estou falando dos dirigentes municipais que contam com coordenações, com gerentes, pessoas que estão ali mais próximas e que você pode fazer um alinhamento, que é outra coisa muito importante quando a gente fala de liderança que inspira, de trabalho coletivo que tem coesão, não é? De um trabalho coletivo que você olha e vê que está bem amarradinho. É a questão do alinhamento, e eu falo alinhamento em 3 âmbitos: conceitual, procedimental e atitudinal. Então, enquanto secretária executiva, eu tenho gerentes gerais, eu tenho superintendentes e permanentemente eu tenho falado com eles sobre estarmos alinhados em conceitos, procedimentos e atitudes. Porque se a gente não se alinha, termina se fragilizando, não é verdade? Se a gente não comunica bem, se esse time que vai multiplicar o conteúdo lá dentro das células, dos departamentos, se esse time não estiver alinhado, falando a mesma língua, a partir de um entendimento do que precisa ser feito, certamente nós não vamos lograr êxito no trabalho que estamos empreendendo. A liderança servidora, ela tem algumas características que muito rapidamente eu vou passar por aqui, não é? Vou passar por essas características e eu quero dizer para vocês que estamos convidados, não é? É um estímulo para que a gente se autoavalie, que a gente possa pensar em que é que precisa avançar, o que é que precisa ser fortalecido no nosso perfil. Liderar é desafiador, liderar é uma competência dentro da habilidade, da inteligência emocional, e a gente precisa fazer com intencionalidade. Algumas características
que diz respeito à liderança servidora, eu vou citar para vocês aqui agora. Primeira característica, paciência. Você está perdendo a paciência fácil? Talvez sim, né? Estamos tão pressionados diante de tantas situações inquietantes, desafiadoras, respostas rápidas em tempo tão curto. Então, está difícil ser paciente. Ok, tranquilo, mas a gente precisa investir no autocontrole, não é? Essa característica é essencial para que você possa estabelecer um diálogo, considerando as diversidades, considerando os diferentes perfis. Então, invista em uma boa dose de paciência. Também é característica da liderança servidora a gentileza, não é? Pequenas manifestações de apreciação, de encorajamento, de cortesia, aquele feedback que a gente dá no grupo de WhatsApp, porque o documento foi construído e ficou muito legal, porque o PowerPoint que eu vou usar na reunião de logo mais ficou incrível, e eu vou lá e digo, 5 minutinhos, viu, professora? Valeu, obrigada. Tá bom. E aí, a gentileza também é uma característica da liderança servidora. Além da humildade, não é? Da gente saber que não tem todas as respostas e que precisa dos outros, do coletivo, para nos ajudarem a construir as estratégias, para darmos os melhores encaminhamentos. A questão do respeito, diálogo igualitário, escuta qualificada, a questão da gente saber, não é, que nesse processo podemos, em algum momento, numa reunião, numa webconferência, ter ali algum momento de tensão, algum momento de estresse, e a gente vai precisar perdoar, a gente vai precisar relevar algumas coisas. Então, essa é uma característica de uma liderança servidora, de uma liderança que inspira. Eu quero já, fechando, dizer para vocês que nesse contexto de pandemia, liderar exige muito protagonismo no que diz respeito a ir ao encontro do outro, a ir ao encontro daqueles que mais precisam. Olhar para o nosso time, olhar, no caso da educação, para o time das escolas e apoiá-los para que eles consigam, a partir dali, seguir nessa cadeia de apoio, apoiando os estudantes, apoiando as famílias. Esse momento é um momento também muito oportuno, apesar de todo o desafio, de todo o sofrimento, de toda a dor, para que a gente amplie o nosso repertório. Foi nessa perspectiva que eu vim aqui na tarde de hoje conversar com vocês. Temas que a gente utiliza na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e que vão fazer sentido no novo normal, não é? Já estamos falando aí de um novo normal que vai exigir de nós uma nova postura, um novo comportamento frente às situações que serão vivenciadas. E eu quero terminar também de maneira inspiradora, dizendo que há um livro, não é, de Rubem Alves, intitulado Ostra Feliz Não Faz Pérola. Eu recomendo a leitura, não é? É um livro para você investir no autocuidado. É um livro que é prazeroso. E aí, fazendo uma analogia com esse momento que nós estamos vivendo, não é? A ostra é um animal filtrador e Rubem Alves, de maneira poética, sensível, diz que quando ela está incomodada por uma partícula de areia, ela produz pérola para neutralizar, e é verdade, acontece isso de verdade, né? Ela neutraliza aquele micro-organismo, aquela partícula de areia, produzindo pérolas. Pois muito bem, fechando aqui a minha fala, manifestando a gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês,
eu gostaria de perguntar, não é, quais são as pérolas pessoais e profissionais que nós vamos gerar juntos, coletivamente, para o período do pós-pandemia. A pérola da solidariedade, da caridade, da empatia, do amor ao próximo, a pérola da paciência, a pérola dos novos aprendizados que nós vamos usar a partir de agora. Então, sintam-se todas e todos estimulados a produzir pérolas. Um abraço fraterno e obrigada mais uma vez. Muito obrigado, professora Maria Medeiros. Acho que todo mundo aqui está renovado com suas palavras. Muito obrigado mesmo. Foi uma experiência muito, muito bacana. Queria convidar agora, nesse momento, a professora Cleusa Repúlio para dar continuidade com o tema como organizar o calendário escolar pós-pandemia, uma ferramenta para ajudar os gestores. Apresentar a professora Cleusa para todos aqui, acredito que seja chover no molhado, né? A professora Cleusa, ela é nosso patrimônio, é patrimônio da Undime como um todo, mas eu vou ser um pouquinho convencido, viu, professora Cleusa? A Undime Pernambuco, você tem um carinho maior. Isso aí, a gente sabe muito bem. Ai, o meu segredo, ai, o meu segredo. Olha. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Max. Eu queria, em primeiro lugar, dizer, eu estou muito feliz, professora, você trouxe para nós aí um ânimo que é muito importante nessa hora, né? E saber que a gente não está sozinho. E eu acho que esses encontros da Undime provam isso, né? A gente tem capacidade de se reorganizar, apesar de toda a diversidade. Precisamos que as pessoas organizem, e esse é o papel da Undime, né? Organiza que a gente vem, chama que nós estamos aqui, embaixo de chuva, com calor, com frio, e essa é a ideia. Eu queria agradecer, né, Natanael e Elza, por mais uma vez esse espaço para a gente conversar com os dirigentes. A ideia sempre é ajudar, né, gente, colaborar no momento em que ninguém tem solução pronta, todo mundo está construindo aí as soluções. Queria agradecer Socorro, Rosa e Max, que são meus parceiros há mais de uma década aí, né? E a Adriana também, que não está aqui hoje, mas o carinho com que sempre vocês me recebem, com bolo de rolo e tudo que tem de bom nessa terra aí de Pernambuco. Queria apresentar para o grupo, né? A gente está em mais de 160 pessoas, eu estou muito feliz com essa participação. Queria apresentar 2 parceiros de trabalho que vão estar comigo hoje. Socorro deixou eu trazer 2 convidados muito especiais, que é o Ronaldo e o Fábio, que trabalham comigo lá na Fundação. Gente, Ronaldo pôs até gravata, Socorro, olha como Pernambuco é importante. Até colocou gravata. E Fábio, que trabalham comigo lá na Fundação, a gente tem um grupo que a gente chama de especialistas para ajudar municípios que fazem parte do programa Formar. O Ronaldo depois vai contar rapidinho, né, como é que a gente trabalha, e eu queria dizer para vocês o que é que a gente veio trazer hoje, né, depois desse ânimo, todo mundo está pronto aí para resolver problema. A ideia foi desenvolver uma ferramenta que pudesse ajudar os gestores e suas equipes a prever possíveis cenários para o retorno da volta às aulas. A gente sabe que prever alguma coisa nesse momento é um exercício muito difícil, e a ideia foi criar uma ferramenta em que vocês pudessem variar as alternativas, e não ter que ficar fazendo 10 vezes a mesma coisa, né, que não é fácil organizar calendário escolar. A ideia é ir além, era construir um calendário com a flexibilidade necessária que cada município e cada estado brasileiro precisa nesse momento. Gente, não é uma ferramenta complicada, a gente vai explicar aqui passo a passo, vai ficar à disposição de vocês, e a gente está se propondo, Socorro, a ajudar, na medida do possível, quem quiser usar a ferramenta. Vários municípios já começaram a usar,
e a gente tem ajudado no entendimento dessas questões. Então, gente, eu queria mais uma vez assim, dizer do prazer de estar perto de vocês, alegra meu dia, eu, Ronaldo e Fábio, a gente esperou a semana inteira chegar quinta-feira para estar aqui em Pernambuco falando com vocês. A gente espera sinceramente poder ajudá-los, poder trazer coisas que evitem mais uma preocupação e que possam ajudá-los a resolver o problema. O Ronaldo vai começar agora, ele vai compartilhar uma tela. Socorro, eu já mandei o link para vocês. Depois, Max, que é mega organizado, vai colocar lá no site da Undime, tá bom? Para vocês terem todo esse material aí à disposição para trabalhar nas redes. Bora, Ronaldo. Estão me ouvindo, pessoal? Vocês conseguem dar um ok? Todo mundo me ouvindo bem? Perfeitamente. Obrigado, viu, Maxwell? Então, como a Cleusa já falou, meu nome é Ronaldo. Vocês não sabem a alegria que eu estou de estar aqui com vocês. E eu vou, antes de mais nada, eu queria apresentar um pouco básico, né? De onde que a gente está vindo, de onde que a gente está falando. Então, eu trabalho na Fundação Lehman desde 2018 e tenho trabalhado com o time de especialistas do Formar esse ano, junto com a Cleusa, o Fábio, e além da Cleusa e o Fábio Santos, que o Fábio já vai se apresentar, a gente tem outros especialistas do pedagógico, em avaliação, currículo, etc. E aí, o microfone ligado, se puder mutar. Então, Tem alguém aí com o microfone. É o contato Undime que está com o microfone aberto. Sim. É o contato? Se puder mutar, eu vou continuar falando aqui para a gente avançar aqui no tempo. Então, na Fundação Lehman, ela surgiu em 2001. Ela é uma organização familiar, então, do Jorge Paulo Lehman e a família dele. E a ideia é apoiar governo, sociedade civil, em duas grandes frentes, né, que é educação e formação de liderança. Aí a Fundação ela acredita em apoiar em desafios reais, né, sociais, a Fundação também acredita que esse impacto tem que ser em grande escala, então não adianta fazer algo para um município ou para uma escola, tem que ser algo que consiga ser reproduzido e que consiga gerar transformações de verdade. E a gente também acredita em fazer coisas muito bem feitas, né? A gente sempre dá 100%, 110% do que a gente pode para conseguir apoiar as redes de ensino, para conseguir formar novas lideranças e etc. Então, a Fundação tem uma frente com a educação e investir em educação pública, né, com consultoria e com vários outros tipos de trabalho. Um deles é o programa Formar, e um outro que é Formando Lideranças, que aí vai desde apoiar brasileiros a estudarem fora, com mestrado, dando bolsas, até com programas de talento e apoio para pessoas que estão enfrentando desafios reais e sociais da sociedade brasileira. E aí, disso tudo, a gente tem o Formar, né? O Formar é um programa que surgiu em 2016, e ele é um programa que surgiu como uma parceria da Fundação Lehman e com redes de ensino, né? A maior parte no começo eram redes municipais, depois a gente avançou para redes estaduais, e o maior desafio do Formar é realmente viver a realidade da Secretaria de Educação, dos sistemas de educação, e conseguir ajudar nos desafios de implementação real que a educação vive. Então, a gente gosta de sofrer na carne junto com o secretário, junto com os líderes pedagógicos, e aí, com o tempo, a gente saiu só de olhar para o pedagógico, currículo, avaliação, formação de professores, etc., para olhar também para temas ligados ao administrativo financeiro, planejamento orçamentário, organização da secretaria, etc., e é desse lugar que a gente está falando. Então, esse ano, especificamente, a gente organizou um time de administrativo financeiro, e eu sou o que a gente chama aqui no formato de gestor de projetos, um gestor de projetos especialista, e minha função é apoiar o trabalho da Cleusa Repulho e apoiar o trabalho do Fábio, que são os dois especialistas no tema, não só administrativo financeiro, obviamente, mas a gente principalmente olha para esses temas dentro da secretaria. E aí a gente é um trio, né, nessa frente de administrativo financeiro, quase como os três mosqueteiros, só que em vez de um por todos, todos por um, a gente
Cleusa por todos, todos pela Cleusa, e a gente segue nosso caminho. E aí, eu vou avançar um pouquinho aqui para dizer o objetivo mais claramente dessa conversa, que a gente tem visto o desafio que a rede tem vivido em tentar planejar o novo calendário volta às aulas com cenários de total incerteza, de não saber quando é que volta, não saber o impacto que cada modalidade de reposição vai ter para o calendário, e, inclusive, a gente está chegando nessa fase ainda, de pensar como que cada modalidade de reposição vai ter também um impacto orçamentário. Então, se eu colocar 1 hora a mais durante o dia, qual é o impacto orçamentário que vai ser? Quanto de merenda que eu vou gastar? Eu acho que isso é uma discussão que está surgindo ainda, né? As secretarias estão cada vez tendo uma noção melhor das diminuições do Fundeb e de outros recursos vinculados, mas o que a gente tem agora é uma resposta inicial para como fazer esse planejamento, e aí eu vou agora passar a bola para a Cleusa, que aí ela vai contextualizar muito melhor da onde que a gente está partindo, qual o cenário que a gente está visualizando até chegar à ferramenta, e aí em seguida o Fábio vai chutar a bola para o gol e descrever e mostrar junto, enfim, cada passo de como usar essa ferramenta e os impactos que a gente tem na prática. Então, se eu sou um secretário de educação, eu quero saber qual é o impacto se eu usar 2 sábados a cada mês para preencher e para cumprir as 800 horas. Isso a gente consegue descobrir através da ferramenta. Qual é o impacto que vai ser do rodízio? Isso a gente consegue descobrir através da ferramenta. Então, a gente vai ver isso com calma, fiquem tranquilos, e eu vou passar a bola aqui para a Cleusa. Tá aí, Cleusa? Tô aqui. Gente, antes que alguém pergunte, a ferramenta é gratuita. Não precisa fazer nada. É só pegar o link depois da ferramenta e usar. A intenção de tudo que a Fundação faz, vocês sabem, porque eu trabalhei muito próximo da Undime na implementação da base, né, na discussão da base, todos os materiais, tudo é para vocês usarem como vocês entenderem que é melhor e é de maneira gratuita. O que essa ferramenta faz? Primeiro, dá um contexto. Como que, a partir da volta às aulas, seja em julho, seja em agosto, seja em setembro, as redes vão poder se organizar para cumprir, já que o Conselho Nacional de Educação flexibilizou os 200 dias letivos, mas não flexibilizou as 800 horas, lembram disso? Com a questão da educação infantil, que não tem a necessidade de cumprimento das 800, pode cumprir 600, né? Então nós estamos falando de creche e pré-escola, mas a partir do Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, há obrigatoriedade do cumprimento das 800 horas, não horas aula. Isso é muito importante, vocês vão ver lá na frente, há uma diferença, porque nós contratamos nos municípios os professores para darem horas aula, principalmente a partir do Fundamental 2. São aulas de 40 minutos, 50 minutos ou 45 minutos. O Conselho Nacional de Educação está falando de 800 horas relógio. Então, são 800 horas de 60 minutos, cada hora de 60 minutos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando organiza a reposição para garantir as 800 horas. Há possibilidade, como coloca lá no CNE, né, na resolução do CNE, usar os sábados e feriados. E aí a ferramenta vai dizer assim, você quer usar os 4 sábados, você quer usar 2 sábados, como é que você quer fazer? Porque cada um entende a sua realidade, não adiantava fazer nada que fosse fechado e um modelo único. A ideia é dar referências, por exemplo, alguém entende que é mais tranquilo, nós estamos trabalhando com uma rede que entende que estender 1 hora já colabora e não é tão difícil para eles. É possível pela ferramenta? Sim, é possível. E aí ela vai dizendo quando que você termina o seu calendário escolar. Se você termina em janeiro, se você termina em fevereiro, como é que você quer trabalhar? Ou se é possível ainda terminar em 2020.
E para quem tem contraturno, já trabalha em período integral, também como é que esse contraturno pode ajudar a cumprir as 800 horas, né? Hoje, uma cidade estava com dúvida, como repor as aulas para período integral? Lembra, quem tem período integral recebe 2 Fundebs. Portanto, na volta às aulas, precisa cumprir o período integral. Então, tomar esses cuidados que cada cidade precisa ter para conseguir cumprir tudo que precisa fazer. E não esquecer de uma modalidade que está ganhando peso, que é o rodízio. Os meninos e meninas vão dia sim, dia não para a escola. Então, como é que você conta essas horas? E, além disso, né, Ronaldo, a questão de como computar as horas remotas. Para quem está fazendo educação à distância, ou mandando atividades para casa, ou trabalhando com a rádio, ou trabalhando com a TV, como é que a gente pode computar isso para garantir, então, as 800 horas? O que é que vocês não podem esquecer, dentro de tudo que está acontecendo, né? Coisas que são importantes. Olhar a questão orçamentária e financeira. O Fundeb deve diminuir, a arrecadação dos municípios já está diminuindo, e isso vai impactar no recurso que vocês têm disponível. Portanto, na hora de reorganizar o calendário, nem sempre vai dar para estender o turno, porque nós vamos ter que pagar mais professor. Então, olhar isso antes de definir qual vai ser a modalidade. Tudo precisa passar pelo conselho, né? Qualquer decisão que vocês tomem. Quem é sistema passa pelo Conselho Municipal, quem não é sistema vai precisar remeter ao Conselho Estadual de Educação. Eu vou passando, né, Ronaldo? Depois a gente vai poder tirar dúvidas. Não podemos esquecer dos currículos e da implementação da base, isso não mudou, porém, a gente vai ter um impacto, até porque a gente tem uma corrente de educadores que quer juntar 2020 com 2021, para não focar tudo e toda a recuperação, tudo que a gente ainda tem que construir só em 2020, né? E fazer um ano único 2021. E, por fim, quem está com obra, né? Quem está usando os recursos, por exemplo, de QESE para reformar a escola, para receber os meninos, lembrar de tudo aí que envolve. Vamos para o próximo, Ronaldo. Além disso, o que a gente fez? Um cronograma, uma proposta de cronograma, para que vocês pudessem se orientar, né? A ideia é deixar isso à disposição e cada rede olhar em cada momento como é que vocês estão. Para a volta às aulas, a gente vai precisar comprar itens de higiene, álcool gel, máscara, uma série de coisas. Tem dirigente perguntando, posso usar o decreto de calamidade pública, decreto emergencial para isso? Pode. Para essas questões, para contratar professor, não pode usar, mesmo que você esteja organizando isso por conta da pandemia. O que pode são coisas ligadas à saúde, tá? Então, uma parceria com a Secretaria de Saúde é fundamental. Aí, a revisão do calendário escolar, passar a homologação, passar para o conselho, para poder ter a homologação, isso demora, isso não é rápido, às vezes o conselho tem dúvida, vai pedir informação, ou se for lá para o Conselho Estadual de Educação, pode ser que entre numa fila, né? Eu sei que Pernambuco é ágil, mas são muitos municípios que vão fazer. Essa avaliação dos impactos financeiros e revisão é essencial fazer junto com a Secretaria de Finanças, com o contador aí que ajuda vocês, e um plano de comunicação, como é que vocês vão avisar as famílias, como é que vocês vão falar com os professores. Ainda tem município aí em Pernambuco que não decidiu, só suspendeu as aulas, não disse se os professores estão de férias, estão de recesso. Gente, isso é muito importante, porque a partir dessas definições é que vocês conseguem organizar o calendário. Senão, os professores, com toda a razão, e os sindicatos, vão pedir o recesso e as férias.
se só foram aulas suspensas. Então, vocês já trataram disso aqui no webinário e muito provavelmente, né, Elza e Natanael vão falar sobre isso ainda, porque é uma discussão importante. E o que a gente está muito preocupado, né, e a preocupação vem por dois lados. Uma pela questão do direito. Educação é um direito, estar na escola é um direito. A evasão escolar, o abandono e a evasão escolar. A gente vai ter muita criança que vai precisar, a gente vai precisar fazer busca ativa para que esses meninos e meninas voltem. E, gente, não só pela questão do direito, mas pela questão de recurso. Se os meninos abandonam o nosso recurso de Fundeb, de QESE, de merenda, de transporte escolar, todo vai diminuir na mesma proporção, tá bom? Ronaldo, próximo. O que a gente vai fazer agora, né? A gente vai trabalhar com vários cenários. O Fábio, que explica muito bem, que tem toda a paciência do mundo, vai explicar. A gente vai fazer o seguinte, tá, Maxwell e Socorro? A gente explica possíveis cenários, depois abre para dúvidas pelo chat. Se a gente não conseguir responder todas as dúvidas, Socorro pode contar com a gente depois, uma outra oportunidade para a gente ajudar, tá? Mas a ideia é que vocês olhem esses cenários. Dentro dessa ferramenta, você tem muitas variáveis, então cada município vai poder exercitar aí a sua necessidade, vai poder simular, olha, se eu aumentar 1 hora, se eu usar 2 sábados de cada 4 que o mês tem, se eu usar 2 sábados, como é que isso impacta? Vai dar para antecipar riscos, olha, se eu usar só sábados, não vai dar, eu vou precisar de mais dias, de mais horas, para que vocês possam fazer o planejamento mais adequado para cada município. A ideia, gente, como o Ronaldo falou, a gente trabalha os 3 juntos, a gente se vê todo dia, né, pela internet, conversa muito. Um tem uma ideia, os outros vão lá trabalhar para executar. Então, é uma ferramenta muito fácil, roda em qualquer computador, só não dá se for aqueles muito velhinhos, tá? Mas se for mais ou menos, está rodando, sem problema, a gente não quis complicar para que vocês possam usar. Então, Fábio, agora a festa é sua. Ah, desculpa, ainda faltava uma parte, né? Mas eu acho que o Fábio consegue. Isso, porque aí a gente vai direto, tá bom? Show. Pode ir, Fábio. Tudo bem, gente? Boa tarde, meu nome é Fábio, eu sou especialista do Formar. Esse nome é um pouco, né? Enfim, trabalho como especialista, mas eu acho que vocês são especialistas e a gente está aqui para aprender também com vocês e ajudar vocês na tomada para vocês tomarem as boas decisões, né? Bom, o Ronaldo já fez a apresentação da nossa frente de trabalho, então eu vou meter aqui a apresentação, né? Então, assim, ó, a ferramenta, vocês vão ver, o que a gente chama de ferramenta, tá? É uma planilha de Excel que a gente fez algumas adaptações para que ela funcionasse como uma calculadora, como um ambiente de simulação, entendeu? E ela é alimentada com informações que vocês precisam ter alinhados na secretaria. A gente entende que o fluxo, ele é mais ou menos assim. A gente tem um slide que fala um pouco disso, mas eu vou antecipar, é mais ou menos assim. A secretaria tem que ter um alinhamento sobre as premissas principais que vão conduzir a um planejamento prévio do cenário de volta às aulas, tá? Então, sobre esse ponto, o que são essas premissas? São decisões que precisam ser tomadas e essas decisões são jogadas lá na ferramenta para que seja calculado um ano letivo, uma continuidade do ano letivo, né? Então, o que são essas informações, em grandes linhas, principalmente? Como é que foi trabalhada a questão de professores com sindicato? Questão de férias, até suspensão. Tá? Se existe algum acordo. Por que isso? Porque lá na ferramenta a gente vai ver que existe a possibilidade também, existe uma situação onde os professores, via sindicato, definam que eles não vão abrir mão de férias durante, sei lá, no final do ano ou em janeiro.
E aí vocês precisam ter mais ou menos, se essas férias já foram dadas, então esse cenário é descartado. Outro foi dado parcialmente como em algumas redes, então só faltam 15 dias, então a gente daria, vocês pensariam no cenário de mais 15 dias. Vocês estão me ouvindo bem? Porque reclamaram que está chiado, tá ruim? Eu estou ouvindo, Fábio, mas estão falando do ruído mesmo. Se mais alguém puder confirmar. Melhorou? Vê se melhorou. Para mim tá ok. Tá. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês falam que eu não sei, vou ajustando aqui, tá? Vocês pensaram no calendário de volta às aulas, por exemplo, a utilização de sábados e feriados como dia letivos? Essa é uma informação importante. Eu sei que, assim, muito provavelmente vocês já consideraram, tem redes que já estão criando até cenários já, simulações próprias. Então, assim, na verdade, essa ferramenta aqui não é uma... A gente não está descobrindo a roda, não. A gente está tentando ajudar, entendeu? E, claramente, vocês são os detentores da especialidade. O nosso grande objetivo, a nossa grande expectativa é que essa ferramenta ajude vocês nesse trabalho. Será considerada ampliação de carga horária, extensão de turno de 1, 2, 4 horas? A ferramenta ela permite também a gente simular isso. E aí, depois que a gente tem o total de horas de carga horária conforme a ampliação de turno, a gente precisa considerar qual o impacto financeiro disso, né? Vamos considerar todos aqueles pontos que a Cleusa já falou, né? Diminuição de Fundeb, então você vai ter, provavelmente, vai haver um problema de pagamento de folha, enfim, é sempre uma questão a ser considerada. Será considerada a possibilidade de rodízio? A gente está entendendo que a volta ela vai ser gradual e isso não vai ser uma variável. Eu acho que isso vai ser um ponto definido já. A volta vai ser gradual. Então, como é que o cenário ele é construído a partir desses rodízios? E o rodízio a gente fala de que forma? Isso é um bom ponto também, a gente vai ver lá na frente, mas quando a gente fala de rodízio, é dividir a turma em 2 grupos. E em quantos grupos a gente consegue dividir a turma? É exequível eu dividir a turma em mais de 2 grupos, no que se refere à gestão disso? Como é a relação com os conselhos? Aqui a gente está falando que, uma vez que a gente definir todos esses pontos, isso tem que ser, principalmente a questão de, vocês vão ver, na questão de validação das horas não presenciais, durante a pandemia, é um tema bastante sensível para definir, para simular o calendário. Então, precisa ser considerado agora, porque qualquer decisão que isso seja relacionado precisa da aprovação do conselho. E se o conselho demorar muito tempo, se a gente entender que as aulas começam em 3 de agosto, a gente está em um prazo quase apertado para que haja essas validações, entendeu? Outro ponto. Já foi feita alguma revisão de orçamento? Aqui é um último ponto. Depois que a gente... Como é que funciona, mais ou menos, né? Que a gente pode ajudar. Depois que a gente simula os cenários, a gente pega as informações que foram consideradas, foram alinhadas com a rede, e a gente ajuda a rede a fazer análise do impacto financeiro que tem aquelas decisões. E aí não só aquelas decisões, a gente avalia a questão da merenda, enfim, para a gente entender qual é o hiato que a rede vai ter financeiramente para suportar aquelas decisões que foram tomadas num cenário para término do ano letivo, entendeu? Ronaldo. Eu acho que esses são os pontos, né? É isso? Fábio, quer então abrir a ferramenta? Todos estão ansiosos? Isso. Aí agora, só para a gente setar um pouco a expectativa, como é que a gente fez, tá? Porque a gente decidiu uma linha de raciocínio assim. A gente preparou 7 cenários possíveis, tá? Definindo algumas premissas para vocês entenderem o nível de sensibilidade que as decisões, tá? Que a gente e aí a gente tomou cuidado dessas decisões elas serem graduais, onde você tem um primeiro cenário que é o mais conservador possível, até o último cenário que seria o menos conservador, entendeu? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês.
Bom, então, vocês estão vendo minha tela? Legal. Sim. Se você puder aumentar um pouquinho a letra, né, ajuda as velhinhas aqui de plantão. Vou tentar aumentar aqui. Onde é que aumenta aqui, Ronaldo? Tá ali em 100%, você coloca um pouco mais. Tá 100%? Aqui, tá. Editar, Melhorou? Melhorou sim, Fábio. Melhorou? Legal. Então, eu vou explicar primeiro o que é a ferramenta e aí depois eu explico o cenário que a gente simulou, tá bom? Essa ferramenta, então, são três tabelas que a gente preenche. A primeira tabela é essa tabela aqui de grandes informações. Então, aqui a gente preenche. Aqui foram datas que a gente premissou, tá? Então, a gente preenche a data do início do ano letivo, a data de parada em razão da pandemia, a data de início das aulas presenciais, qual era a previsão de término da rede antes da pandemia, se vai ter férias, lembra que eu falei a questão do acordo com o sindicato, né? Aí, início e fim das férias, quantas horas letivas de início não presencial durante a parada vão ser consideradas. Essa informação ela é bastante importante para a simulação desse calendário. Se vai ter recesso, e aí vem também com aquela decisão se houve férias, se houve recesso, suspensão. Qual o total de horas letivas no ano? Isso aqui também não é uma variável, mas a gente botou com 800 horas. E aqui 4 horas, que é a carga horária, né? Quantas horas por dia, máximo. Tá? Quando a gente preenche essas informações, aí a gente tem a informação aqui da data possível de término. Tá? São as informações principais. E aí a gente tem uma terceira... vou explicar um pouco essa tabela aqui. Essa tabela aqui, ela dá o total de dias letivos para o cumprimento das 800 horas. Isso é um ponto importante. Toda essa ferramentazinha, ela foi feita em cima de 800 horas relógio, né, como a Cleusa ela ratificou na fala dela. Então, aqui é um quadro que dá um resumo do resultado, né? Dá o total de eletivos utilizados, que vão ser considerados para as 800 horas, qual é a projeção de término com base nas informações que a gente preencheu aqui nessa primeira coluna, e aqui um saldo de horas que ele é útil na hora que a gente preenche essa terceira planilha aqui. O que é essa terceira planilha? Essa terceira planilha ela já trabalha com variáveis que cada rede pode utilizar. Por que eu digo variáveis? Aqui a gente vai definir, e aqui a gente simula a utilização de sábados letivos, se vai ser utilizado ou não, a utilização de extensão de hora de 1 hora no turno, de 2 horas ou de 4 horas. Tá? Além disso, ela define aqui se vai ser utilizado ou não o rodízio, e aqui a gente limitou que o rodízio fosse sempre considerado para 2 grupos, porque a gente entende que com mais de 2 grupos é bastante pouco provável que seja possível na gestão, dividir a turma em 3 grupos, eu acho que complica bastante. E aí, para resolver isso, teria que ver a quantidade de escolas que atendem a uma possível divisão de 2 grupos, tá? O total de dias de rodízio no mês, isso é uma conta que ela já sai pronta. E aqui é uma outra coluna que também é preenchida, que são as horas previstas de ensino presencial. Ou seja, considerando que vai ter o rodízio, se vai ser considerado ou não hora de ensino não presencial nesse rodízio. Entendeu? E aí, com base nisso, a gente vai ajustando essa primeira data aqui. Essa data que foi originalmente gerada com as informações que a gente preencheu aqui. Então, esse primeiro cenário, indo direto para a gente olhar... Oi, deixa eu só vamos confirmar com ele. Vai lá para a primeira tabela, por favor. Essa primeira tabela, isso. Gente, essa é a tabela mais importante num primeiro momento, porque é aqui que vocês vão colocar as informações da rede de vocês. Por isso que a gente colocou aqui redes que a gente conhece que usaram essas datas. A partir daqui é que vocês vão poder simular cenários. Ficou claro para todo mundo? Escrevam aí no chat antes da gente avançar. Porque senão vocês não vão conseguir entender o restante. Lá na última tabela, o Fábio dá as alternativas, né? Quem vai usar 2 sábados, quem vai usar 4 sábados. E no sistema de rodízio, a gente ainda incluiu o seguinte:
eu vou fazer rodízio, as crianças vêm 4 horas naquele dia. No dia que elas não vêm, eu vou considerar 2 horas de atividade que nós vamos mandar para casa. Então, vocês têm que colocar ali, tá? Por isso que é importante entender... Nossa, teve alguém que escreveu bem grande, ficou claro, fiquei feliz. Porque se vocês entenderam essa primeira etapa, porque aí cada rede tem a sua história. Por isso que precisava ser uma ferramenta que contasse a história de cada um de vocês, para que aqui vocês pudessem mexer e poder olhar tudo que está ali na frente, tá bom? Então, bora, que eu já vi que todo... O som ficou um pouco baixo. Às vezes o Fábio, ele é grandão, mas ele fala baixinho. Tá baixo o som? É porque eu tô pertinho aqui no computador. É. Então, agora vamos ver lá qual é o primeiro cenário que a gente propôs, tá? Tá bom. Valeu, Cleusa. Então, assim, ó, esse primeiro cenário é um cenário que a gente definiu as seguintes premissas, tá? Então, esse cenário, essas datas daqui de início, a gente não mudou para os cenários, a gente mudou alguns outros campos, mas vamos lá. Então, todos os cenários, as aulas estão começando sempre em 27 de fevereiro, tá? E a data de parada da pandemia se dá no dia 13 de março, com a data de volta em 3 de agosto. Esses 3 primeiros pontos aqui, eles não mudam nos cenários, tá? Nesse primeiro cenário aqui, assim, essa data de término também não muda, que era 22/12, era a data inicial antes da pandemia, tá? Agora vão as características do cenário. Nesse cenário, a gente não considerou férias, não vai haver férias, os professores, o sindicato entrou em acordo e só tentando contextualizar para dar um pouco de, né? Então, não vai haver férias, os professores concordaram, porque já tinham dado férias antes, eles gozaram de férias antes. Vai ter um recesso entre o dia 24/12 e 4/1 para Natal e Ano Novo, que a gente considerou aqui, tá? E bastante possível. Não vão ser validadas horas letivas não presenciais durante a pandemia, ou seja, a rede optou por ser apenas manter o vínculo, mas sem contabilizar horas letivas não presenciais durante esse período da pandemia. Não vão ser considerados sábados letivos ou reposição de hora por questões financeiras da rede, tá? Então é aquilo que a gente falou, olha, não vai dar para isso ser considerado. E são 4 horas e vai haver rodízio, só que esse rodízio, também no rodízio não vai ter hora letiva, hora não presencial contabilizada, tá? Então aqui a gente pegou essas datas aqui e fez a correspondência nos campos que a gente preencheu aqui. Então, data de início do ano letivo do 27/2, data da pandemia 13/3, a gente trouxe para cá, tá? Data de início das aulas 3/8, previsão de término 22/2, não tem férias, então aqui não precisa preencher, se não tem. Aqui também não vai ter, não foram consideradas horas letivas de ensino não presencial, então pode deixar em branco. Não vai ter recesso, a gente botou lá, então são 800 horas com 4 horas. Quando a gente... Oi. Posso só fazer uma intervenção super rápida? Claro. Acho que eu estou vendo que algumas pessoas estão aflitas em entender tudo da ferramenta. Fiquem calmos, a ideia é entender qual é o impacto de cada decisão em relação à data final. Então, ao invés de prestar atenção em cada detalhe da ferramenta, pensa, poxa vida, se eu escolhi fazer um tipo de reposição, um tipo de rodízio, qual é o impacto final que isso vai ter. Então, pessoal, não fiquem aflitos em relação a cada detalhe, que o mais importante agora é entender esse impacto. Eu não estou lendo, porque eu estou vendo a minha tela direto, Ronaldo. Então, se puder, me ajuda. Estou acompanhando aqui. Pode deixar. Então, quando a gente faz o preenchimento dessas grandes informações, são as informações mais importantes, tá? E a gente também considera esse ponto aqui, que ele é fundamental, onde a gente considerou que as turmas elas vão ser divididas em 2 grupos no rodízio a partir de agosto, tá? De agosto a dezembro. Então, vai haver rodízio na rede de agosto a dezembro, tá? E as turmas vão ser divididas em 2 grupos. E, durante esse rodízio, não vai ser contabilizada nenhuma hora hora letiva não presencial. Vai ser só puramente para atender o protocolo, tá?
Qual o resultado dessa... Qual é a projeção de término do ano letivo para esse cenário? 20 de julho de 2021. Tá? Esse seria um cenário bastante conservador e, enfim, dadas as condições lá, aqui a questão que eu gostaria que vocês... convido vocês a olhar, assim, considerar as decisões que foram tomadas, não muito o porquê disso, porque daquilo, porque os cenários para frente, a gente vai ver que a gente começou a flexibilizar um pouco isso, tá? Tá bom. Aí, Ronaldo, a ideia é a gente passar para o segundo, ou ver se vocês têm alguma dúvida, ou como é que você gostaria de... O que você acha? Acho que quem tiver dúvida, vai lançando aqui no chat, eu estou monitorando, a Cleusa também tá, e a gente vai jogando aqui para você. Pode passar para o segundo cenário, vai ser interessante. Tá bom. Gente, agora o segundo cenário é o seguinte, tá? Bom, as 3 primeiras informações, como eu disse, elas foram mantidas, a quarta também, de término do ano letivo. Também a gente considerou que não vai ter férias, a gente manteve o recesso. O que teve de diferente aqui, tá? O rodízio, a gente considerou que a gente considerou que vão ser validadas 2 horas letivas não presenciais, validadas pelo Conselho, de agosto até o fim de dezembro de 2020. Tá? E vão ser considerados todos os sábados, aqui o sábado está escrito errado, tem faltando um azinho aqui, vão ser considerados todos os sábados possíveis no mês como dia letivo a partir de agosto, sem extensão por dia de aula presencial. Então, o que mudou aqui, tá? Aqui mudou o seguinte. A gente aqui, naquele outro primeiro cenário, a gente não estava considerando os sábados. A gente estava considerando que, no cenário anterior, a rede tinha optado por não utilizar nenhum sábado. Nesse cenário, a rede ela considerou por utilizar todos os sábados, tá? Todos os sábados, a partir de agosto, até o final do ano letivo, e também, peraí, mas nos rodízios, aqui, vocês lembram no primeiro cenário, esse campo aqui estava zerado, ou seja, eles não estavam, a rede não tinha considerado utilizar horas não presenciais aqui. Nesse caso aqui, a rede vai utilizar. Então, essas 2 decisões, tá, fizeram o calendário escolar regredir quase mais de 2 meses. Então, ele saiu dia 20/7 para o dia 4/5, 4 de maio. Mas a gente entende que ele está avançando demais ainda. Tá? Então, a gente parte para o cenário 3. Nesse cenário 3, a gente, até a informação, até a premissa 6, a gente tá considerando igual. Tá? Na verdade, o que mudou do cenário 2 para o cenário 3? O último item, o item 10. Então, vai continuar o rodízio com 2 horas letivas não presenciais, e até dezembro, e, além de serem considerados todos os sábados possíveis no mês, vai ser considerado também a extensão de turno de 1 hora por dia. A partir do início das aulas. 1 hora nos dias de aula presencial. Tá? Então, aqui, manteve igual nessa primeira coluna aqui, tudo igual, do cenário 2. O que mudou aqui foi esse ponto aqui. Ó. A gente, naquele segundo cenário, só essa coluna era preenchida, que era um de sábados letivos. Agora, o que a rede optou? Os dias que eu tiver aula presencial, eu vou ter extensão de turno de 1 hora. Então, aqui a gente está falando o seguinte, eu tenho 25 dias letivos, que são os 21 dias normais, mais os 4 sábados, tá? Mas somente os dias letivos, e aí eu vou ter também, vou repetir, eu tenho 25 dias letivos, desses 25 dias letivos, eu tenho 12 dias que eu tenho de rodízio, tá? Então, 25 menos 12, a diferença dá 13. Então, durante 13 dias, eu vou ter, que são os dias de aula presencial, eu vou ter extensão de turno de 1 hora. Tá? Isso foi o que mudou, até o final do ano. Essa decisão vai fazer
o cenário 2, que estava em 5/4, partiu para o cenário 3, que é 26/3. Então, caiu mais um pouquinho. Mas a gente quer fazer um quarto cenário, que a gente, o secretário de Educação deu para a gente possibilidade de avançar, considerando algumas questões financeiras que vão ser resolvidas. No cenário 4, a gente vai fazer o seguinte, é a mesma coisa do cenário 3, mas a gente avançou um pouquinho mais. Então, lá no cenário 3, a gente estava considerando 1 hora de extensão de turno. Tá? Aqui, nesse cenário, a gente vai estar considerando 2 horas. Então, a única coisa que mudou foi essa 10ª premissa aqui. Eu vou mostrar para vocês. E aí, ao invés de ser preenchida essa coluna aqui, que é a extensão de turno, a gente preenche essa segunda, que é de 2 horas. A mesma quantidade de dias que a gente definiu lá, só que agora com 2 horas. E o resto manteve igual. Somente essa decisão, tendo todo o resto, reduziu em mais 25 dias o término do ano letivo. Então, saiu do dia 26/3 para o dia 1º de março de 2021. Mas a rede ela não está contente ainda, ela quer trazer isso para mais cedo. Ela até concorda em terminar isso em 2021, mas nos primeiros meses de 2021. Então vamos para o cenário 5. Esse cenário 5, a gente já começa, a gente mantém algumas informações do cenário 4, só que a gente faz algumas adaptações aqui. Que é o seguinte, nesse cenário 5, o Sindicato dos Professores solicitou férias de 15 dias entre o dia 4 de janeiro ao dia 18 de janeiro. Tá? E foi mantido o recesso do dia 24 ao dia 4. Então, na prática é o seguinte, as aulas vai haver um recesso entre o dia 24 e o dia 18. Do dia 24 ao dia 4 é um recesso e depois férias de 15 dias. Tá? A rede ela conseguiu validar junto ao Conselho 100 horas letivas não presenciais. Tá? As 2 horas do rodízio foram mantidas, as 2 horas não presenciais, e extensão de turno de 2 horas. Então, aqui, o que significa aqui? Tá? O que mudou? Aqui a gente preencheu, até então, até o cenário 4, a gente estava zerando, não estava considerando nenhuma hora aqui. Então, agora, nesse campo, de quantas horas letivas de ensino não presencial durante a parada seriam consideradas. Então, nesse cenário, a gente considera 100. Tá? Tá. A gente também inclui aqui um período de recesso entre o dia 4/1 e o dia 18/1. Tá? Essa data aqui de 24/12 a 4/1, ela já está embutida na fórmula, na calculadora. Então, aqui a gente só precisa apontar esse recesso aqui, do dia 4/1 a 18/1. Então, houve essa mudança aqui das 100 horas, tá? E a questão do recesso. Tá? Deixa eu ver se foi isso só. Foi isso mesmo. Então, somente essa informação, e aí eu vou mostrar de novo para vocês lá, que ficou igual ao do cenário 4. Então, a gente tem aqui os 4 sábados, a gente tem o campo das horas de 2 horas, preenchido dos dias presenciais, e a gente tem também o sábado letivo com 2 horas. Então, essa informação de validar as 100 horas e ainda considerando de 15 dias de férias para os professores, fez o calendário ele sair do dia 1/3 para o dia 26/2. Tá? A rede ela quer um pouquinho mais longe, ela acha que pode ir um pouquinho mais. Então, ela faz o seguinte, ela tira as férias, ela tira o recesso e mantém todo o resto. Ela mantém as 6 horas letivas não presenciais e ela faz uma simulação não havendo o recesso, porque ela entende que, terminando de janeiro, os professores sairiam de férias e depois começaria o ano de 2021. Tá? E as outras informações seriam mantidas. Se eu estiver indo rápido demais, Cleusa, Ronaldo, pessoal, fala aí, por favor, tá? Então, só essa decisão em manter as horas e tirar o recesso que no cenário 5 estava sendo considerado, fez com que a projeção de término, mantendo os outros, tá? Se vocês quiserem, eu vou lá para a gente, né? Então, eu mantive os sábados,
Mantive a extensão de horas de 2 horas dos dias presenciais e 2 horas de extensão do rodízio, tá? Isso faz com que só eu tirando o recesso dos professores, o meu calendário sai do dia 26/2 para o dia 8 de fevereiro, tá? Tá, então a gente faz uma sétima simulação, um sétimo cenário, onde ela mantém todas as informações anteriores, só que ela valida 150 horas. Ela vê a possibilidade de validar 150 horas. E aqui a gente trouxe esse cenário para mostrar para vocês a sensibilidade que é essa informação. Então, ela alterando de 100 para 150, o calendário terminaria dia 26 de janeiro, mantendo todas as outras informações. Tá? Os sábados, os dias não presenciais com 2 horas, a turma dividida em 2 grupos com 2 horas não presencial no rodízio. Então, o ano letivo estaria terminando em 26 de janeiro. E aí eu trouxe um gráficozinho, a gente trouxe um gráficozinho, né, Ronaldo? Tá com você aí? Uhum. Você quer que eu compartilhe já? Compartilha. Tá. Só eu acho que fica legal porque dá uma sumariza para vocês entenderem a evolução desses cenários que a gente apresentou para vocês aqui. Olha só. O cenário 1, eu estava terminando em 20 de julho, tá? Então, do cenário 1 para o cenário 2, eu tive a validação de 2 horas de ensino presencial no rodízio de sábado com dias letivos. Isso caiu para 4 de maio. Entre o dia 4 de maio e o dia 1º de março, a gente fez nesses 2 períodos aqui da simulação do cenário 2 para o cenário 3, do 3 para o 4, a gente incluiu extensão de turno de 1 e 2 horas. Então, caiu do dia 4 de maio para 1º de março. Olha como é que é sensível isso. Entre o cenário 4 e o cenário 6, do cenário 5 ao cenário 7, a gente tomou as decisões de validar 100 horas e 150 horas. Então, saiu do dia 26 de fevereiro para 26 de janeiro. Então, esse cenário, esse gráfico aqui, a gente achou legal trazer para mostrar a vocês a sensibilidade que essa calculadora ela tem com essas tomadas de decisão. São basicamente, a gente está falando aqui de 3 decisões importantes, né? A utilização de ensino não presencial no rodízio, a extensão de turno de 2 horas e a utilização do sábado, a extensão de turno de 1 a 2 horas e validação de hora letiva não presencial. Então, por isso que eu acho que esse slide aqui, porque os outros são muitas informações, a gente não consegue ver de forma agrupada, né? Esse slide que a gente trouxe, ele mostra basicamente a evolução das informações que foram tomadas e a sensibilidade que representa essas informações importantes para a calculadora, entendeu? É isso. Eu sei que não. Oi, pode terminar, Fábio. Não, eu sei que vocês têm várias perguntas e que legal. A gente vai tentar responder no que for possível. Essa calculadora, ela, como a Cleusa falou, ela roda em qualquer computador, ela é disponível para vocês, e naquilo que a gente puder ajudar vocês aqui também, isso é um mantra que a gente fala, a gente está 150% disponível para ajudar vocês no que for possível, tá? Cleusa, pode falar. Então, gente, olha, foi muita informação num período curto de tempo. Para nós 3, a gente dorme e acorda com essa ferramenta, então, para nós está bem tranquilo. Deixa eu explicar 2 coisas. Primeiro, a gente vai mandar o pacote completo dessa apresentação, certo, Ronaldo? Com todos os cenários, para que vocês lembrem como é que cada um deles funciona, e aí possam tomar as decisões. O tempo todo, tanto eu como o Fábio, a gente foi explicando para vocês por que essas decisões prévias são tão importantes. Quem já deu férias e já deu recesso, por exemplo, pode ir direto, né, na reposição das aulas e lá na frente pode determinar. Se os professores, eu vou dar um exemplo, uma das redes na Bahia vai ampliar 1 hora de aula a partir de agosto, vai ampliar um horário a mais, ainda não tinha pensado no rodízio, vai direto até 22 de dezembro, vai parar entre Natal e Ano Novo, volta dia 5 de janeiro
e vai até dia 31, para terminar 2020. Em fevereiro, vai dar férias para os professores, para começar 2021 em 1º de março. É uma opção, mas que depende de cada um de vocês nas escolhas prévias. Se eu dou férias, se eu não dou, se eu dou recesso, se eu não dou. Tudo isso eu lembro, né, Socorro? O Carlos Eduardo acho que falou lá na primeira live de vocês. Por que é importante olhar isso? Porque a cada decisão que vocês tomam impacta na questão do calendário. Por isso que nós estamos mandando 7 cenários completamente diferentes. Quem mexe, eu até coloquei aí no chat, na equipe de vocês, quem mexe com o censo escolar vai mexer com essa planilha tranquilamente. O censo é bem mais complicado que essa planilha. Então, terminando aqui, o Max, a Socorro vão definir se vai colocar lá no site, se vão mandar para cada e-mail de vocês, como é que vai ser essa distribuição. Mas, com certeza, nós estamos mandando o link para usar a ferramenta, pode usar, sem problema. A gente colocou as travas nos lugares necessários, para que vocês não desconfigurem tudo e aí virou bagunça. Então, tem trava nas ferramentas, mas o restante, ela está aberta para vocês usarem, tá? De novo, gente, é de graça, porque já tem gente santificada vendendo programas para fazer calendário escolar. Não precisa, né, Natanael? A gente está aqui, tudo que a Fundação faz, toda a parceria que a gente tem com a Undime está focada em disponibilizar materiais e a nossa força de trabalho para isso, né? Então, eu queria muito já agradecer ao Ronaldo e ao Fábio, né? Eles não tinham nenhuma obrigação de estar aqui, mas na hora que eu convidei, eles aceitaram, porque todo mundo ama Pernambuco e quer ganhar um bolo de rolo quando acabar essa pandemia. Foi, né? A promessa então, da Cleusa, estou esperando. Eu prometi para eles e querem conhecer vocês pessoalmente, mas a gente queria muito ouvir, né, Natanael, de você, da Socorro, dos meninos, o que vocês acharam, se ajuda, se não ajuda, e vai colocando aí no chat, tá? Professora Cleusa, Fábio e também o Ronaldo, né, a gente agradece muito por essa explanação aí, explicação, todo o esboço de como se utilizar a ferramenta, e a professora Cleusa por ter pensado nessa possibilidade, né, já há algum tempo, eu acho que nem tinha ainda, né, concluído toda a ideia, mas, assim, a afinidade, o desejo de contribuir, a gente sabe disso, professora Cleusa, é muito grande com a Undime Pernambuco. E todos nós lembramos bem da web, onde a professora Cleusa já levantava essa possibilidade. Por aí você, então, compreende o compromisso, o desejo de ajudar e de contribuir. A Undime Pernambuco, assim, continuará sendo muito grata à professora Cleusa, porque essa construção dessa parceria harmônica e, assim, extremamente recíproca, ela não nasceu agora e vai continuar. Eu quero muito, assim, dizer a todos os dirigentes que estão na reunião, né, a gente chegou ao número aí, passou dos 170, uns 184 municípios, e que a ferramenta, com certeza, pode ser que no decorrer do processo ainda surjam algumas dúvidas, né, quanto da utilização, mas a Undime Pernambuco estará em constante aproximação e contato, tanto com a professora Cleusa, como com a equipe, né, do pessoal que poderá ainda sanar, né, dirimir algumas dúvidas que, porventura, vão ainda existir. Mas, com certeza, é uma ferramenta que veio, assim, em boa hora, num momento, assim, muito oportuno. A gente está começando a discutir agora o retorno, né? Não sabemos quando ele vai se efetivar na prática. Há uma especulação, não é, para a segunda quinzena de julho, início de agosto, mas nós ainda não temos uma data quanto a isso. A Undime Pernambuco está montando aí um comitê para construir um protocolo, né, baseado justamente nas informações também já colocadas pela Undime Nacional. A gente deve estar recebendo aí esse material muito em breve, mas, assim, com um olhar muito peculiar para a nossa realidade aqui de Pernambuco, né? São 184 municípios, tanto no que se diz respeito ao ensino remoto, como a construção desse protocolo sanitário de retorno, desse planejamento. A Undime tem feito questão de que isso perpasse por muitas vozes, muitas opiniões. Foi assim com o grupo interinstitucional, né? Vou fazer questão aqui de mencionar isso, professora Cleusa. Ontem nós concluímos esse trabalho, que no Conselho Estadual,
Secretaria de Estado, Undime, Ministério Público, MIEIB, sindicato. Então, um seleto grupo de pessoas aí da educação fórum estadual, a professora Márcia Ângela, contribuíram demais com um documento referência que nós iremos encaminhar ao Conselho para publicação, que muito em breve irá sair de uma nova resolução, né? Baseado também no parecer do Conselho Nacional. Então, a Undime está fazendo questão de não construir nada a partir do olhar da própria entidade. É preciso ouvir a todos que fazem educação. Também as famílias, né, como foi bem colocado aqui, os próprios estudantes, os docentes. Então, essa é a nossa construção. E ferramentas dessa natureza, né, que vai, assim, extremamente ser pontual na construção desse planejamento de retorno das escolas, das redes, veio a calhar com tudo isso que a gente está discutindo e planejando. Nós só podemos tecer todos os comentários positivos, como tem colocado aqui no chat por tantos colegas e dirigentes, porque, assim, professora Cleusa, nós compreendemos que o momento é desafiador e toda ajuda é muito bem-vinda. Porém, tem aqueles que a ajuda vem sempre cercada de outras intenções, né, de outras intencionalidades. O que não é, né, a gente sabe muito bem do feito da professora Cleusa, e como é bom ouvir isso da própria professora Cleusa. A Undime Pernambuco já se sente assim parte, né? Não dá nem para dizer que é uma convidada da Undime. A professora Cleusa já faz parte da Undime Pernambuco, né, Socorro? Então, é isso, Ronaldo, Fábio, professora Cleusa, ferramenta extraordinária, terá uma serventia muito grande em nossas redes, não tenho dúvida disso. É possível que haja, como dizia antes, né, algumas dúvidas no processo, no uso, né, da ferramenta, no decorrer da utilização mesmo, mas isso a gente vai derimindo e conseguindo estreitar as informações e tirando as dúvidas no decorrer do processo. Mais uma vez, nosso muito, muito obrigado mesmo por ter esse olhar tão carinhoso para o Undime Pernambuco. Cleusa, Ronaldo e Fábio, vocês não poderiam ter dado um presente melhor à Undime do que essa ferramenta. A gente sabe do seu respeito conosco e o nosso com você, né? O carinho que a gente tem, né? É amor mesmo que a gente tem a você. E esse seu compromisso, eu já digo um compromisso com a Undime, só apresentar coisas boas. Olha, esse daí a gente vai ficar devendo a você, viu? Porque os municípios, isso será a faca e o queijo, você está dando a faca e o queijo, né, para todos eles, de como fazer organizar esse calendário. Então, se a gente tiver alguma dúvida, com certeza nós vamos entrar em contato com você, com Fábio, Ronaldo, e Ronaldo, Fábio, o bolo de rolo está garantido, né? O de Cleusa já é de praxe, né? Mas o de vocês está garantido, tá bom? Não só o bolo de rolo, mas outras coisas gostosas que tem aqui em Pernambuco, tá? Um grande abraço. A gente foi... Oi, professora Cleusa. Acho que a professora Cleusa e a equipe não vai deixar passar a pandemia e vai vir antes do Socorro. Socorro e Natanael, assim, primeiro, né, eu posso falar pelo Fábio e pelo Ronaldo, assim, a gente fica muito feliz de poder ajudar. Os dirigentes estão com muitas coisas. Vir alguém que pode tirar um pouco desse peso e colaborar aí no dia a dia faz a gente muito feliz nesse processo todo, né? Usar aquilo que a gente tem e colocar à disposição. A gente foi respondendo, eu e o Ronaldo, na medida em que o Fábio foi explicando. Mas se na hora do uso, e eu acho que é na hora do uso que as dúvidas podem surgir, a gente vai conversando e dá um jeito, às vezes, de fazer uma oficina pequenininha com quem tiver dúvida num horário específico, entrar e a gente explica. Eu acho que é um bom caminho. Queria agradecer demais as pessoas que ficaram aí nessas 2 horas com a gente, trabalhando. Foi muito, 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 muito bom estar com vocês e poder ajudar. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Gratidão, pessoal. Obrigado. Fábio? Oi, gente, valeu. Depois que a Cleusa falou isso aí, eu não tenho nada para falar, não. Só contem comigo. Contem comigo.
A Cleusa falou que é de graça, mas para mim tá valendo esse bolo de rolo aí. Eu tô pagamento. Não, já anotei aqui. Ô, Max, só vê depois como você quer distribuir para os dirigentes, tá bom? Socorro tem o link e Ronaldo vai mandar aí todo o link da ferramenta, tá bom, gente? Joia, Cleusa. Eu penso em linkar ele lá no site, porque vai ficar lá fixo, e as pessoas que quiserem ter acesso vão lá na página principal, a gente vai abrir um banner específico para a ferramenta, e a pessoa já vai acessar lá no banner e já vai ter acesso à ferramenta diretamente. Ótimo. Excelente. Como sempre, muito organizada essa Undime. Então, muito obrigado pela atenção aí. Legal mesmo, estou muito feliz. Obrigado a vocês aí, prazer conhecê-los, viu? Prazer é todo nosso. Então, boa semana, bom fim de semana, né? Obrigada, querida. Um abraço grande para você. Todos nós, com certeza. Valeu. A gente agradece a professora Socorro Maria Medeiros, né? Ela tinha uma agenda também, não pôde ficar até o término da reunião. Isso. Mas a gente fica muito feliz também com a contribuição da professora Maria Medeiros. É alguém muito leve também, de uma aura muito leve e de uma fala muito animadora, né? Motivadora. Estamos felizes com a contribuição da professora Maria Medeiros e, claro, que já havia a expectativa, como dizia, né? O compromisso e o amor acho que o termo correto, Socorro, o amor que a professora Cleusa tem pela Undime Pernambuco, que a Undime Pernambuco tem pela professora Cleusa, é muito grande. E fez com que ela mencionasse essa possibilidade dessa ferramenta, antes mesmo da ferramenta, eu acredito, ter ficado pronta. Né? Isso é de uma beleza ímpar. A gente só tem assim, a aprender muito também com esse amor que a professora Cleusa tem pela Undime Pernambuco, pela educação como um todo. Né? Desde quando estava como presidente da Undime Nacional. Então, é alguém que nós temos um carinho, um apreço muito grande. E vai continuar sendo assim. A cada dirigente municipal, Max, só para concluir, né, a cada um dos nossos dirigentes, técnicos presentes hoje à tarde aqui, nosso abraço fraterno, e esse vínculo vai se mantendo até que a gente possa se encontrar presencialmente. A Undime não solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão da Undime, e nós estamos juntos aí, construindo esse aprendizado belíssimo, que está sendo também um momento difícil, né, cheio de desafios, mas também de um crescimento profissional, pessoal, né, de uma aprendizagem extraordinária. E aí isso vai ficar como legado também desse momento, né, tão difícil pelo qual nós estamos passando. Um abraço fraterno, né, a todos os dirigentes, a professora Cleusa e sua equipe. Ronaldo, Fábio. Beijo. Obrigado, gente. Lembrando que quinta-feira que vem não temos quarentena, tá, pessoal? A gente vai estar no congresso virtual, todos nós. E começa às 9, não é, Max? Um abraço, Cleide. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau a todos.